Madrugada, céu completamente escuro. Apenas o ronco dos motores de transporte quebrando o silêncio. Dentro da fuselagem de uma aeronave militar, dezenas de homens estão prontos. A luz vermelha acesa é a espera. Quando ela muda para verde, não há mais volta. Eles saltam para o desconhecido. É o momento em que uma nação lança seus melhores guerreiros pelo céu, confiando que, ao tocarem o solo inimigo, abrirão uma brecha para a vitória. É o símbolo máximo da coragem militar. Os paraquedistas. Poucas tropas carregam um peso simbólico tão grande. Saltar de um avião em movimento, muitas vezes atrás das linhas inimigas, não é apenas técnica, é um ato de fé. Paraquedistas não são soldados comuns. São escolhidos, moldados e preparados para ser a ponta da lança de qualquer exército. E ao longo da história, o uso dessas tropas transformou batalhas, redesenhou estratégias e consolidou tradições militares que sobrevivem até hoje. A doutrina de emprego, a escala de uso, a visão estratégica e até mesmo o mito construído em torno dessas tropas mudam conforme a cultura militar de cada nação. Hoje, vamos mergulhar no coração dessa realidade, comparando como 4 países mantêm e utilizam suas forças aerotransportadas: Rússia, China e Estados Unidos, e um foco especial no Brasil. 4 tradições diferentes, 4 visões sobre o mesmo tipo de tropa, mas todas unidas por uma característica: a coragem. A primeira vez que o mundo realmente percebeu o poder dos paraquedistas foi em 1940, quando a Alemanha nazista lançou seus Fallschirmjäger na tomada da fortaleza belga de Eben-Emael, uma posição considerada impenetrável, com artilharia de grosso calibre apontada para bloquear qualquer avanço alemão pela Bélgica. Mas Hitler não atacou pela frente. Preferiu o inesperado. De madrugada, dezenas de planadores pousaram diretamente sobre a fortaleza, e os paraquedistas alemães usaram cargas ocas para neutralizar as peças de artilharia. Em poucas horas, o que parecia inexpugnável havia caído. O mundo entendeu. Tropas lançadas do céu poderiam mudar o rumo de uma guerra. E antes de entrar no palco mundial, com as grandes potências, vamos começar com a nossa casa. Porque o Brasil tem, sim, uma tradição paraquedista. Ela é vital para o Exército Brasileiro. Ela é estratégica. A velha Brigada de Infantaria Paraquedista, sediada no Rio de Janeiro, tem cerca de 5.000 homens, distribuídos em batalhões de infantaria, apoio, cavalaria, artilharia e engenharia. É uma força compacta, mas altamente especializada. A doutrina brasileira é pragmática. Nossos paraquedistas são a tropa de pronto emprego estratégico. Isso significa que, em caso de crise interna, seja um levante, uma ameaça à soberania em fronteiras remotas ou uma necessidade de estabilização em grandes centros urbanos, é a Brigada Paraquedista que pode ser embarcada em poucas horas e lançada em qualquer ponto do território nacional. Porém, o caminho até chegar ali não é simples. Todo candidato passa pelo curso básico paraquedista, que já é uma seleção natural. E quem se forma sabe que a qualquer momento pode ser chamado a saltar sobre a selva amazônica, sobre os Pampas do Sul ou em operações de choque em centros urbanos. Os paraquedistas brasileiros já participaram de operações internacionais, integrando forças de paz da ONU no Haiti e em missões de estabilização em áreas críticas, em outras missões internacionais e até em favelas do Rio de Janeiro. Nesses cenários, o preparo psicológico e físico, aliado à capacidade de se infiltrar rápido, deu ao Brasil uma carta de apresentação militar diante do mundo. Eles são a tropa de pronto emprego, a linha que separa a reação lenta da resposta imediata. De maneira diferente, a Rússia mantém a tradição de lançamentos em massa. O VDV, Vozdушno-Desantnie Vojska, forças aerotransportadas russas, ainda são doutrinadas para assaltar divisões inteiras, com blindados leves, artilharia e logística completa caindo do céu junto com os homens. Somam cerca de 45.000 homens. São 4 divisões completas e brigadas independentes com blindados leves, artilharia e até sistemas antiaéreos próprios. É um exército dentro do exército. É um conceito que nenhum outro país leva tão a sério hoje. Já nos anos 30, realizavam saltos em massa em exercícios com centenas de paraquedistas.
Na Segunda Guerra, tentaram operações aerotransportadas, mas sem o mesmo sucesso dos alemães ou americanos. Ainda assim, mantiveram a doutrina viva, e na Guerra Fria criaram as maiores forças paraquedistas do planeta. Para eles, a ideia de lançar uma divisão inteira atrás das linhas inimigas nunca foi abandonada. Para Moscou, os paraquedistas não são apenas tropas de choque, são parte do teatro estratégico. Mais recentemente, em 2022, o mundo voltou a ver paraquedistas russos em ação em larga escala. O assalto aerotransportado ao aeroporto de Hostomel, nos primeiros dias da invasão da Ucrânia, tinha um objetivo claro: tomar a pista para permitir a chegada de reforços por via aérea e abrir um portal para o cerco de Kiev. Mas a operação falhou. As defesas ucranianas resistiram, a artilharia devastou as aeronaves e os paraquedistas russos sofreram baixas pesadas. O que era para ser uma vitória simbólica virou um desastre, mostrando ao mundo que, no século XXI, saltos em massa contra inimigos preparados podem ser suicidas. Do outro lado do planeta, a China observa e aprende. O corpo aerotransportado do Exército Popular de Libertação é uma força gigantesca, somando algo entre 40 e 50 mil homens. Eles treinam não apenas saltos em massa, mas também inserções rápidas. Seu emprego é pensado quase exclusivamente para cenários futuros, principalmente Taiwan. Os chineses investem pesado em mobilidade aérea, veículos leves lançáveis e integração com drones e comunicações modernas. O objetivo é claro: mostrar que, se necessário, Pequim pode projetar poder pelo ar em escala continental. E, diferentemente da Rússia, a China ainda não expôs sua força aerotransportada em combate real de grande porte. O que significa que, por enquanto, o mito continua intacto. O soldado chinês é condicionado a operar em sincronia com a máquina de guerra do Partido Comunista. Isso significa disciplina rígida, repetição exaustiva e pouca autonomia individual. O foco não é formar guerreiros independentes, mas engrenagens perfeitas de uma operação maior. Isso pode ser uma fraqueza, falta de improviso, mas também uma força, porque garante coesão em larga escala. O treinamento chinês é, portanto, menos voltado para heroísmo individual e mais para o impacto coletivo. E o objetivo é claro: Taiwan. Cada exercício, cada salto, cada simulação aponta para a possibilidade de lançar milhares de homens sobre a ilha em um assalto aerotransportado que poderia decidir o futuro do Pacífico. E chegamos aos Estados Unidos. Talvez os mais famosos, graças às imagens da Segunda Guerra Mundial. Para os americanos, os paraquedistas foram a ponta da lança contra o nazismo. Mas hoje, o emprego mudou. Os americanos mantêm duas divisões aerotransportadas principais, a 82ª e a 101ª Divisão Aerotransportada. Somadas, são mais de 30 mil homens. Mas o emprego atual é muito diferente do que se viu em 1944. Os Estados Unidos não acreditam mais em lançar divisões inteiras em território hostil, saturado de defesa aérea. Em vez disso, a doutrina americana aposta em forças de entrada rápida. A 82ª, por exemplo, mantém a Immediate Response Force, um batalhão inteiro em alerta, pronto para embarcar em menos de 18 horas e saltar em qualquer lugar do mundo. O lema da 82ª é claro: all the way, até o fim. Foi assim no Panamá, em 1989, quando a 82ª foi lançada para neutralizar posições estratégicas e capturar Manuel Noriega. Foi assim no Iraque, em 2003, quando brigadas aerotransportadas tomaram pontos-chave no deserto para abrir caminho à invasão. A lógica americana é simples: usar o paraquedista como faca cirúrgica, não como martelo. Eles treinam para cair rápido, causar impacto imediato e segurar até a chegada do grosso da força. É pragmático, é funcional, e é exatamente o que se espera de uma superpotência com alcance global. Percebe? 4 países, 4 visões diferentes. No Brasil, o paraquedista é a elite que aprende a improvisar e pronta para ser deslocada para qualquer ponto do território nacional. Na Rússia, é a arma de choque em massa, ainda com a doutrina da guerra profunda.
lançando grandes unidades e resistindo custe o que custar. Na China, é o braço do partido para uma guerra futura, com disciplina quase robótica e movimentos coreografados. E nos Estados Unidos, é a ponta da lança para a entrada rápida, agindo com precisão, mas sempre integrada a uma máquina logística gigantesca. Porém, no plano humano, pouca coisa muda. A seleção psicológica continua sendo a barreira que separa quem quer do que pode. O treinamento deve criar a velha couraça: resistência ao desconforto, tolerância à ambiguidade, agressividade controlada. Mas no Brasil, sempre haverá quem diga que o paraquedista militariza a segurança pública. Haverá quem reclame que é treino demais, gasto demais para um país que não vai à guerra. Gente que nunca entendeu que o custo de não ter prontidão é sempre cobrado quando a realidade bate à porta. No dia em que isso tudo for posto à prova, vai parecer simples, como sempre parece para quem só vê a superfície. Motores roncando, homens perfilados, um sinal que muda de vermelho para verde. Mas por trás dessa simplicidade, haverá décadas de preparo, doutrina clara e humildade diante do risco. E, sobretudo, haverá aquilo que nenhum algoritmo substitui: a decisão solitária de um soldado de dar um passo para o vazio, confiando que o paraquedas abre. E quando abrir, ele não estará simplesmente caindo. Estará armado e equipado e levando o caos à retaguarda das linhas inimigas.